E aí, gente, tudo tranquilo? Hoje eu tô vindo aqui pra falar de um vídeo que, assim, quando a pessoa ela me conhece pela primeira vez, ela já me pergunta como você se descobriu trans. Então você tá curiosa pra saber como que eu me descobri? Então já deixa aquele like, já compartilha esse vídeo pra não perder aquele nuance que você já sabe, ativa o sininho de notificação pra você não perder nada que acontece nesse canal. Não esquece de me seguir lá no Instagram, vai estar aqui na descrição do vídeo. Chega de enrolação e bora pro vídeo. Bom, gente, para começo de conversa, quando eu me encontrei com essa pessoa que eu sou hoje, né, na verdade, eu ter me encontrado nesse caminho de pessoa transgênera, não tinha tanta informação como hoje em dia tem. Graças a Deus por isso que outras pessoas podem se descobrir mais cedo, podem fazer a transição com mais rapidez e sem ficar com aquelas disforias do corpo masculino que em si a gente acaba com o decorrer da transição manifestando quando deixa pra fazer muito tarde a transição. Na minha época, quando eu comecei a pensar sobre questionamentos do que é ser trans, eu não sabia que existia isso. Na realidade, eu olhava para as travestis quando eu via na rua, ou até mesmo em rolê que eu ia, mas eu nunca passou na minha cabeça essa hipótese, porque eu só fui me questionar de verdade sobre isso depois de muito tempo. Por quê? Quando eu era criança, eu sempre gostei das coisas femininas, né? Eu sempre gostei de brincar de casinha, de escolinha, brincar de boneca, essas coisas do tipo. Só que eu não entendia isso na minha cabeça porque eu era uma criança muito inocente. Eu sempre fui uma pessoa muito inocente. Então eu não tinha nenhuma malícia sobre esses assuntos, né? Mas eu sempre sentia uma coisa diferente, né? Sempre puxando pro lado feminino ao invés do lado masculino. Eu sempre gostei de ficar com as meninas. Eu não gostava do papo dos meninos. Então eu fui crescendo ao lado de várias meninas. E quando eu fui entendendo que era, tipo, beijar na boca, o que era gostar de alguém, eu fui percebendo que eu não gostava de nada que era do masculino, eu sempre gostava do feminino. Chegou uma época que eu lembro que eu tinha que provar pra mim mesma que eu era um boyzinho hétero e tudo mais, que a sociedade impõe que é o certo, do qual eu nasci e tem que seguir o que eu nasci. Então, eu tive as minhas paixonites, que na realidade eu gostava mais delas, achavam elas... Eu acho que eu mais admirava elas por ser, na minha percepção, ser bonitas, terem um sorriso bonito, ter um cabelo bonito, se vestidos da forma como eu gostaria de me vestir. Então, na minha cabeça, essa admiração que eu tinha por essas meninas, parecia que eu era apaixonadinha por elas, né? Não sei se você tá me entendendo. Eu achava que eu gostava delas e foi muito engraçado. Teve uma história... Ai, gente, que horror. Teve uma vez... Ai, meu Deus, se essa menina estiver assistindo esse vídeo, ela vai lembrar que fui eu que fiz. Eu admirava tanto essa menina, que ela era tipo o estilinho que eu queria ser na escola. Ela era toda patricinha, toda frescurenta, magrinha, cabelo liso e blá blá blá. E eu coloquei essa menina na minha cabeça como uma admiração profunda que eu achava que eu era apaixonada por ela. Gente, eu fiz uma carta pra ela, não lembro o que tava escrito na carta, mas pra ela não saber que era a minha letra, eu recortei, eu fui escrevendo a carta, recortando, tipo, letrinha por letrinha e colando na folha sulfite. Eu fui e coloquei a folha sulfite com essa cartinha dentro do fichário ou do caderno dela. Gente, mas eu fiquei com tanta vergonha por causa que descobriram que era eu. Aí ficaram me zoaram a menina. Por quê? Eu me sentia uma garota, mas eu não sabia que eu era uma garota. Eu era uma criança mais, assim, delicada. Então, era zoada, assim, na escola. Então, as pessoas chamavam de viadinho, com aquele bullying desnecessário. Ao decorrer que eu fui crescendo, eu fui passando, assim, para um estágio, assim, um pouco mais de adolescência. Eu fui me procurando mais e eu comecei a pensar, se eu sou um garoto e eu admiro, tenho desejo por um outro garoto, então, automaticamente, eu sou uma pessoa homossexual. E eu comecei a ter medo disso, porque ao mesmo tempo eu frequentava igrejas super religiosas e aí eu ficava morrendo de medo, eu tinha medo de ir pro inferno, eu não aceitava a pessoa que eu era e eu ficava com medo e achando que Deus ia me punir, que eu não ia ter a bênção de Deus e blá 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 todo, que uma pessoa que é cristã dessas igrejas muito religiosas sofrem essa pressão, né, normal deles, né?
Enfim, eu comecei a gostar de um determinado menino na escola. A gente estudou desde a 8ª série até o 3º ano juntos. Então, gente, foram 4 anos de amor platônico por esse menino. Gente, eu sabia de tudo. Hoje em dia, acho que eu não sei mais nada sobre ele. E eu gostava tanto, mas tanto desse menino, que eu lembro que quando ele chegava na aula, tipo assim, eu ficava boba. Sabe quando uma criança vê um doce na frente e fica toda assim, ai, um doce, um doce. Gente, eu era assim com esse menino. E foram 4 anos gostando desse menino. Depois da transição, né, a gente trocou algumas mensagens, mas nada demais, só, tipo, contei que eu gostava dele, e ele ficou até surpreso, ele não imaginava que eu gostava dele. Gente, juro pra vocês, foi um sentimento assim, acho que foi aquele primeiro amor, sabe, de adolescente, que quando você se apaixona e blá blá blá. Foi meio que isso. Passando tudo isso, comecei a ir pra um rolezinho. E aí eu comecei a ficar, a beijar e blá 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 e tudo mais. Curti essa fase, porque eu sempre fui uma pessoa muito fechada. Eu não conseguia aproveitar muito a minha vida de adolescente, saindo, dando rolê, porque eu sempre fui uma pessoa muito reservada, muito assim na minha. Eu quis transparecer que eu era mesmo uma figura masculina. Eu comecei a ir pra academia, quis deixar o corpo mais trincado e tudo mais. Comecei a usar, tipo, roupas um pouco mais largonas. A pessoa não era feia, não. Quem sabe um dia eu faço aqui reagindo às minhas fotos antigas. Quem sabe, quem sabe. Vou deixar aí no ar. E aí, tipo, eu não era uma pessoa feia. Tanto que, tipo assim, quando eu ia pro rolê, gente, eu não saía sem beijar alguém. As pessoas até falavam, nossa, eu quero ficar com você. E eu falava, não, não quero. Era desejada do rolê. Se achame. Só que eu não me sentia feliz com aquilo, eu não gostava, eu queria estar de uma forma que eu me sentisse feliz. Só que eu não sabia o que me faria feliz. Comecei a pesquisar no Google, eu sou homem, mas gosto de homem. Sabe essas coisas assim? Tentando encontrar o que era. E aí eu achei coisas sobre trans, sobre travestis, e aí eu comecei a ler sobre tudo isso. E eu me encontrei, eu vi que tinha meninas iguais a mim e que, tipo, era esse universo que eu queria pra minha vida, que era o que era eu. E aí eu comecei a pesquisar o que eu tinha que fazer, o que eu tinha que tomar, como que eu fazia pra deixar o cabelo crescer, como que eu tinha que fazer, como falar com os meus pais. De verdade, foi libertador pra mim. Eu não sei se eu já contei aqui no canal, lá quando eu falo que eu sou mulher trans, mas eu já havia sonhado comigo sendo do jeito que eu sou hoje. Eu tinha sonhado que eu tava num lugar bem corpuda, bem assim, naqueles vestidos assim, paniquete, sabe? Aquele corpão assim, um vestido meio rosé. E tava de costas, assim. E eu lembro que a pessoa que eu era antes meio que, tipo, cutucava pra chamar, pra falar alguma coisa. Era o meu rosto, só que em um formato mais feminino, mais delicado. E toda assim, linda, maravilhosa. E eu lembro que eu sonhei com aquilo e eu acordei querendo buscar mais informações sobre isso. E eu não parei de me imaginar sendo essa mulher incrível, maravilhosa que eu sou hoje. Então, assim, eu acho que como eu me descobri trans foi um passo a passo desde quando eu era criança, sabe? Até quando eu me encontrei no Google com outras meninas no Facebook e no YouTube, aonde eu fui vendo que realmente eu era aquilo que elas eram também. E é normal, gente, a gente se descobrir depois, se descobrir um pouco mais tardio. Hoje eu sou feliz, porque naquela época eu fingia que eu era feliz. Eu fazia as pessoas sorrirem, eu recebia elogios e todo mundo, ai, quero ficar com você, quero isso, que blá 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 e tal. Só que quando eu dormia, eu não me sentia bem. E hoje eu posso não ter tantos contatinhos, posso ser um pouco mais difícil na hora de ficar com alguém ou de conhecer alguém. Mas eu me aceito, eu sou feliz assim, eu me valorizo mais. E eu acho que é isso que importa, sabe? Você se aceitar da forma que realmente você é. Porque você é essa sua essência, sabe? E você é única. Então, quando eu descobri isso, eu comecei a me apaixonar mais e mais. Claro que a gente precisa trabalhar mais esse amor próprio, cada dia mais na gente. E eu ando trabalhando isso diariamente. É difícil, mas você tem que aprender a se olhar no espelho e a se amar cada dia mais. E foi quando eu me descobri que eu comecei a me amar, a querer ser a pessoa que eu era. E não tem coisa mais gratificante de você se olhar no espelho e se identificar com aquilo que realmente é aqui dentro de você.
Foi um pouco difícil no começo pra mim, a minha transição foi. Só que hoje em dia, a felicidade que eu sinto é enorme, sabe? Não tem valor que pague o que eu sinto. Claro que ainda tem algumas coisinhas que eu quero fazer uns retoques e tudo mais, só que é pro meu bem-estar, não pra agradar o próximo, não pra agradar aquele boy que eu quero ficar ou aquela pessoa que eu quero fazer com que ela se admire por mim. Não, é por meu bem-estar, é pra eu me sentir melhor ainda me olhando no espelho. Você tem que se identificar assim: eu sou o meu melhor sorvete e eu só quero só aquele recheiozinho por cima só pra dar o plus, pra ficar melhor ainda. Por quê? A gente já é maravilhosa dessa forma. É sempre bom lembrar, né? Eu não sou um objeto, nenhuma trans é um objeto sexual. Nós somos seres humanos e precisamos ser respeitadas, não é? Independente se a gente dá abertura ou se não dá abertura. Eu quero respeito e mereço ser respeitada. Claro que eu resumi bastante, mas já dá pra vocês terem aquele nuance do como foi pra mim essa descoberta. Então é isso, gente. Eu espero vocês no próximo vídeo. Não esquece de deixar aquele like lá, bem pra ajudar a mana, hein? Compartilha e manda pras suas amigas, tá? Um grande beijo, até mais. Tchau!